Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, a palavra que se encontra no Evangelho narrado por Mateus. No capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio,
não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no seu celeiro, no meu celeiro. Vamos continuar aqui no verso 36, que fala exatamente sobre isso aqui. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Amém. O senhor vinha explicando sobre frutos, porque a didática do Senhor Jesus era sempre muito simples. Ele comparava as coisas espirituais com as coisas que estavam em volta dele, no dia a dia daquelas pessoas, para que eles pudessem entender o diálogo dele. Ele não se usava de argumentos muito complicados, sempre com coisas que eles podiam entender. Era um homem simples. Eles precisavam entender a mensagem. Ele vinha falando sobre a árvore. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. E todos nós entendemos bem isso, né? Cada um de nós, nessa posição do Senhor, seria uma árvore. Nossas obras representam nossos frutos. Quem nós somos é revelado por aquilo que praticamos, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Porque ninguém consegue viver uma vida sem, de fato, ter um sentimento envolvido naquela história dele. Nós somos sentimento, nós somos seres que sentimos. E podemos sentir coisas boas e coisas más. Podemos fazer coisas boas e coisas más. Quem só sente coisa má, dificilmente vai fazer só coisa boa, não tem jeito. Quem sente coisas muito más, vai fazer coisa má. Quem sente coisas muito boas, vai fazer coisa boa. Porque está na índole dele, na natureza dela, praticar aquela coisa boa. Porque o Senhor Jesus vinha tendo uma dificuldade com eles. Porque eles acusavam o Senhor Jesus e blasfemavam contra ele, falando que ele não falava por Deus, mas senão por Beelzebul. Uma afronta tão grave quanto, acho que nunca vi na Escritura uma afronta tão forte como essa. Tão séria que ele falou: toda afronta contra o Filho do Homem vai ser perdoada. A afronta contra meu Pai tem perdão. Dá para perdoar. Se arrepender, dá para perdoar. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem depois. É quando a pessoa conhece o Espírito Santo e enfrenta e acusa e atribui a ele uma fama má. Frutos maus, árvores más. E o Senhor Jesus, irmãos, ele veio fazendo essa parábola, descrevendo, porque esse campo é o mundo, como está dito aqui adiante. É um campo de plantio. Seria um plantio muito bom se tudo fosse no padrão que Deus sugeriu no Éden. O plantio só daria resultado bom se não tivesse um plantio clandestino. E o plantio de Deus em Adão foi bom. Adão só conhecia coisa boa. Adão não conhecia o mal, só conhecia o bem, porque Deus é a fonte de todo bem, e era Deus quem colocou em Adão todo o sentimento bom.
Mas um plantador foi lá e plantou nele um fruto mau. E daí para frente os irmãos sabem que esses frutos maus vêm sendo plantados sem parar. E são essas linguagens que o Senhor vem usando para ensinar, para as pessoas pôr atenção na sua palavra. Olha o que ele fala, ele tinha saído, foi para o João do Mar, como as pessoas ficavam muito próximas dele, e eram muita gente, alguns queriam tocá-lo, porque quando tocava o Senhor Jesus, saía virtude e as pessoas ficavam curadas. Como pode eles ter odiado o Senhor Jesus, né, irmãos? É assustador. Como pode eles ver um homem como esse, que só de tocá-lo as pessoas saravam? Palavras suaves, tão doces. Quando eles tentaram matar alguém pela mão de Jesus, aconteceu o improvável. O que ninguém esperava acontecia. Jesus perdoava a pessoa, ela saía sem pecado da presença do Senhor Jesus. Foi o caso daquela mulher apanhada em adultério. Eles queriam matá-la pela boca de Jesus. Os acusadores ficaram envergonhados e foram embora. Ele falou, vai e não peques mais. Sua conta está quitada. Como que podes não ter gostado do Senhor Jesus? Não gostam até hoje, é assustador, não é? O Senhor explicava, olha, que comparação que ele fez. Você sentou-se num barco assim no mar, e aí a multidão ficava na praia. E era até favorável porque o vento soprava e o som então ficava mais fácil de chegar até eles. Ele falava assim, eis que um semeador saiu para semear. Ele falava dele mesmo. Ele é o semeador. Depois ele elegeu muitos semeadores. Mas esse é o primaz, esse é o semeador padrão. É o padrão ouro de Deus. O semeador verdadeiro. Só semeia coisa boa. E nós temos que ver que tipo de semeadura nós temos feito naqueles que estão em volta de nós. Porque cada um de nós, percebendo ou não, semeamos. Tem pessoas que semeiam discórdias. Tem pessoas que semeiam união. Tem pessoas que semeiam ódios. Tem pessoas que semeiam reconciliação. Aqui a palavra nos traz essa visão. Saiu um semeador para semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ou seja, foi na estrada andando, aquela semente caiu. Não era propriamente no lugar preparado para a semente ser cultivada. E como ela estava exposta, não foi enterrada devidamente. As aves do céu passaram e pegaram a semente e levaram embora. Vocês viram como que a comparação é simples? Esse chão, esse terreno, é o coração do ser humano. É o coração. Sabe por que está ao pé do caminho? Porque não tem terra preparada. Aqui, se nós pegássemos e lêssemos só uma parte, nós podíamos pensar que o Senhor pegou um grupo de pessoas e jogou fora, não quer. Ele só escolheu um grupo para salvar. Mas quando lemos à frente, nós percebemos que não é isso. Que o terreno, quem prepara, não é o semeador. Nessa parábola, quem prepara o terreno não é o semeador. É diferente de uma semeadura num campo, numa lavoura. Nessa parábola, quem prepara o terreno é o dono dele. É você. Sou eu. Você que prepara o terreno. A semente dele é infalível. Mas precisa estar num terreno bom. Olha o que ele fala aqui, ó. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque, olha o porquê aqui, irmãos. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Esse é o motivo. Não é que Deus endureceu eles. Não é que Deus não quis eles. Eles não quiseram Deus. Rejeitaram Jesus.
O coração era como a beira de um caminho. Não tinha estrutura, não tinha como plantar nada, mas o Senhor pôs a semente a si mesmo. A culpa não está na semente, a culpa não está no semeador. Está no terreno. É por isso que muitos irmãos escutam a palavra, não dão importância, vão embora, nem se incomodam. A palavra para eles não tem efeito nenhum. Por que num coração não tem efeito e outro transforma de uma forma radical? Eu conheci aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu conheci pessoas que eram perigosíssimas, bandidos. Mas quando a semente caiu no coração, o bandido ficou santo. Um desses pregou a palavra há 20 anos aqui na região de Santo Amaro. Sabe por quê? O terreno foi preparado. Quem prepara o terreno é você. Veja que terreno, como está o terreno teu com a palavra de Deus? Tem dado frutos? Nós somos responsáveis pelo nosso coração. Deus não viola o coração. Sabe o que ele fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu ceio, faço uma festa, eu janto com você. Mas só se você abrir. Eu não forço a porta. Eu não arrombo a porta. Eu sou delicado, eu só bato. E ele batia, semeando. Mas uns ouviam, logo virava as costas. A palavra não tinha efeito nisso. Sabe por quê? Daqui a pouco alguém falava como era comum. Esse Jesus, veio de Nazaré, uma cidadezinha michuruca. E outra coisa, ele é carpinteiro. E outra coisa, ele nunca frequentou sinagoga judaica. Ele não tem história nenhuma, nem de família. Vocês vão acreditar que isso pode representar alguma novidade do céu? É, as aves vindo, tirando a semente. Desfazendo a palavra do Senhor Jesus. Outro, olha aqui, caiu no meio de pedregais. Até que cresce. Até que brota. Mas depois morre. Porque quando a raiz, ele vai buscar, as raízes vão buscar solo, só encontra pedra. Não consegue se firmar. E ela murcha. Vem o sol, ela murcha. Assim, pode ler, que o Senhor já reclamou disso com aquele povo. Eu vou te dar um coração de carne, porque o seu coração é de pedra. É só pedir que ele ajuda. Tem pessoas, irmãos, que o coração delas é muito duro. Elas não conseguem abrir o coração, estão blindadas contra Deus, o coração está blindado. A semente continua sendo boa, o semeador continua sendo bom, mas o terreno continua sendo ruim. Cresce, vocês já viram? Eu já vi isso aí. Pessoas vêm no nosso meio, ouvem a palavra, glória a Deus, que beleza, que bonito. Daqui a pouco cansou, vai embora. Não fica mais aqui. Não tem raiz. Qualquer problema escandaliza. Qualquer problema é motivo para ir embora. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar, diz o Senhor. Haja o que houver, nós ficamos do lado do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós não largamos da mão de Cristo. Vamos com Ele até o fim da jornada. Recuar para nós é uma palavra proibida. Negar o Senhor jamais. Melhor morrer. Nós vamos adiante. Essa é a proposta, porque o terreno bom pensa desse jeito. O coração bom é assim. Nós temos que preparar nosso coração para a palavra de Deus ter efeito. Ela semeada, produzir muitos frutos. Eles falam que tem um coração, né? Porque esse aqui é o coração. Tem coração que deu 30, pôs um grão, nasceu 30 pés. E depois dos pés tem as espigas, e depois tem os grãos nas espigas. Então são muita multiplicação. Deu 50, tem um que deu 100. E o coração seu deu quanto? Da semente que Cristo plantou, quantos que deu no seu coração? Está escrito, não recebais a graça do Senhor em vão. Temos que conferir nós mesmos, irmãos. O cristianismo nos leva a nos conferir, a fazer um exame nosso. Nas empresas aí, principalmente nas grandes empresas, você tem que todo ano passar por uma avaliação médica. Dá uma olhada, vê o coração, pressão, dá uma olhada na glicose, vê como é que estão as coisas aí. É um check-up. Nós temos que fazer um check-up. Verificar como que a semente está se comportando em nós. Olha, caiu no meio de espinho.
Vocês podem ver que o problema não está na semente, não está no semeador, está sempre na onde ele é semeada. Os cuidados da vida. Teve um que tentou se aproximar do Senhor Jesus, ele era um moço muito rico. O que eu devo fazer, em outras palavras, para me entrar no reino de Deus? Me explica aí. Você conhece os mandamentos? Eu obedeço os mandamentos, eu já obedeço tudo isso aí. Se eu queria chegar nesse ponto aqui, ó. Você conhece tudo, já faz tudo já. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Fica pobre. Você vai ficar rico de coisas que você nunca vai alcançar com dinheiro. Fica meu amigo, anda comigo. Se aí não dá. Ele virou as costas e foi embora. Ele ficou preso nos espinheiros. Mas teve aqui, fala que uma caiu em boa terra e recebe com alegria. Foi semeado, irmãos, e que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Glórias a Deus por isso aqui. Sabe que a palavra é a figura de linguagem, né? A semente. Nós somos gerados por uma semente humana. Uma semente humana nos gerou. Que tem um nome científico, eu não vou citar porque não importa aqui na pregação. Mas uma semente que nos gerou no ventre de nossa mãe. Fomos gerados por uma semente. Então, no ventre de uma mulher, por um tempo, 2 vidas estão escondidas ali. Da mulher e do filho que está nascendo. É uma semente que está em geração. E a semente que está lá vai se formando. Até que aconteça o milagre da gestação. A criança cresce, cresce. Ela não pode sair antes da hora. Mas quando chega a hora de sair também não pode ficar mais. É assim. Não pode sair antes, não pode sair depois. Tem o tempo para sair, mas tem que sair. É a semente que está gerando uma vida nova. A palavra de Deus, sabe o que ela fala com a gente? Sabe o que ela fala? A palavra de Deus faz exatamente a mesma coisa com a gente. Só que não faz na nossa natureza humana, na nossa natureza espiritual. A palavra vem, entra em nós, porque é da palavra que nós cremos, o Espírito Santo se acomoda em nós e começa uma gestação, uma geração de uma criatura nova, totalmente diferente daquela criatura antiga. É um novo nascimento, é um novo homem. A pessoa que nasce não é da carne. Pedro falou, não da semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. É um novo ser que está sendo gerado pela palavra de Deus. Aqui, ó, no nosso cenário está escrito, nós cremos que o novo nascimento, a regeneração, é isso aqui, é o novo nascimento, a formação de uma pessoa nova, produzida pela palavra, por intermédio do Espírito Santo, transformando o ser. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Paulo reclamava da natureza humana dele, porque a natureza espiritual começou a se desenvolver. Ele chegou a ponto de falar, que miserável de homem que eu sou, porque eu estou num conflito. Dentro de mim cresceu um homem bonito, mas por outro lado eu tenho um homem que continua aqui, o velho homem, que me atrapalha. E eu estou numa guerra com esse homem, entre eu e ele nós estamos numa luta. Porque nos meus membros eu vejo a lei que é contra a lei que eu aprendi do meu Senhor. Eu estou numa guerra entre eu e essa natureza minha animal. Por quê? Porque a natureza espiritual foi se formando, foi crescendo, estava ficando madura. Fica tão madura a ponto do homem olhar para a morte e não enxergar a morte, encontrar o Senhor que venceu a morte. Vocês lembram de Estevão? Apedrejado, morrendo, quando ele, em vez de olhar a morte, ele olhou o céu se abrindo. Já era uma pessoa nova. Ele foi tão transformado, irmão, que até os seus algozes confessavam, viram nele o rosto de um anjo. E pode saber, Jesus Cristo está trabalhando em muitos. Tem muitos aqui que a transformação está indo muito bem. Glórias a Jesus. A sua transformação está indo muito bem. Na medida que seu homem exterior geme, o teu homem interior canta o cântico de quem cresce nas mãos do Senhor.
Glórias a Jesus Cristo. Não se incomode de você passar provação, tribulação, opressão. Nada disso vai te destruir. A formação da natureza interior passa por esses processos. Irmão, tem um certo polímero. Eles põem aí, os motoqueiros usam aí no capacete, na joelheira. Eles tomam impacto. Aquilo ali é uma tecnologia forte da química. Toma um impacto. Quando ele bate nele forte, ele endurece. Vocês sabiam disso? Quando ele sofre impacto, ele fica duro. Resiste e não quebra. Não quebra a cabeça do motoqueiro lá. Segurou o impacto. Passou o impacto, ele amolece outra vez. É assim que Deus está fazendo com você. Venha pancada, Deus te faz forte. Depois você volta a ser fraco. Você lembra de Elias? Matou 450 profetas. Depois ficou fraco outra vez. A força de Deus vai tomar muitos nessa pregação aqui. Glórias ao Senhor. Recebe a palavra de Deus como alimento, como força, como vida, como luz, para espantar as trevas que quer te incomodar. Glórias ao Senhor Jesus, irmão. O impacto veio. Quebrou o motoqueiro, nada. Quebrou não, o capacete resistiu à batida. É o capacete da justiça, vai resistir à batida. Pode bater que não quebra. E tem uma coisa para ter certeza, viu? Aquela árvore que Deus plantou, ninguém vai arrancar. Plantou num terreno bom, não vai arrancar. Pode soprar o vento, mas a árvore não arranca. Você já viu isso aí? O senhor faz a comparação como os cedros do Líbano. Eles são como o cedro do Líbano, porque o vento batia, balançava, e o cedro estava lá sereno, tranquilo, raízes profundas. Assim, aquele que a palavra criou raízes, transformou. É como um ser formado no ventre de uma mulher. Quando nasce, não é a mulher que não duplicou a mulher, é outra pessoa. Não é a mulher que nasceu outra vez, é um menino, é uma menina, a alegria da casa, é uma criatura nova. É isso que vai acontecer conosco. Vai aparecer uma criatura nova. E Paulo fala, eu estou querendo que vocês sejam gerados. Já leram isso? Gerado em Jesus. Eu estou doido para vocês nascer mesmo. Essa pessoa nova, transformada, esse ser novo. Isso aqui me mexe muito comigo. Quando eu lembro, eu não vi, né? Mas me veio na mente. Um homem sentado sendo condenado e todo mundo olhando para ele, vendo o rosto de um anjo. Que transformação. O menino cresceu, ficou grande, ficou adulto, ficou parecido com Jesus. Ele ainda olhou, eis que eu vejo o meu Senhor à direita do meu Deus. Oh, meu Pai, não põe na conta deles esse crime, porque eu quero sair sem deixar eles com um prejuízo muito grande, porque eu já entendi tudo e a minha missão está cumprida. Queridos, a palavra de Deus propõe isso para nós, transformação. Aí, a congregação, a nossa proposta, a doutrina é transformar, porque nós vivemos o Evangelho, é transformar. É pegar as pessoas e ouvir na palavra, ela ter vontade de ser mais santa, mais amigo de Deus, mais justo, mais limpa, mais pura. É ter vontade de chegar perto do Senhor e falar, Senhor, olha, eu estou aqui, fala comigo. Pode puxar meu orelha, pode chamar atenção, mas não deixa eu sozinho. É assim. E quem é de Deus, a boca dele, já leram que a língua do justo é como prata escolhida? A pessoa quando é transformada pelo Senhor, até as palavras que saem da boca dela, são palavras que trazem edificação. Quem escuta de alguma maneira sai edificado. Quem convive com uma pessoa convertida, ao longo do tempo vai ter que confessar, Deus está nessa pessoa, não tem jeito, tem que confessar isso. Porque a conduta, os frutos, eles gritam mais do que qualquer palavra. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. E falou também, isso aqui é tão triste. Eu semeio. E tem semente minha que dá até 100. Oxalá que nós fosse dessa sementinha que desse 100, né? Mas tem uma coisa triste demais. Eu não sou o único semeador. Tem um outro semeador por aí, que não é bom. Ele semeia semente ruim e não para de trabalhar. E ele semeia essa semente ruim, sabe onde? No meio das minhas sementinhas. No meio do povo meu. Eu tive em Israel.
e viu um judeu mostrando um campo de joio e de trigo. Você lembra? Ele foi arrancar o trigo, falou assim, olha, quando você arranca o trigo, o joio, ele tem a raiz espalhada, ele leva uma porção de trigo com ele. Você lembra disso? Você puxa o trigo, o joio, sai uma porção de trigo com ele. Então não é bom arrancar o joio. Deixa crescer, senão a gente vai perder muito trigo. Quando o inimigo põe no nosso meio alguém contaminado, ele vai contaminando outros. Mas se mexer com ele, aqueles que amam ele, não sabem da vida dele, escandaliza. Há o problema de, ei, mas aconteceu com esse irmão, o que o ministério fez? Mas, queridos, naquele dia vai ter uma surpresa, hein? Joio vai para o fogo, trigo vai para o celeiro. Nós queremos ser trigo, irmão. Queremos ser trigo. Que o Senhor nos faça frutíferas as irmãs. Que haja em vocês e em mim a vontade de ser santo, caminhar para a direção da luz. Não ter pacto com nada que tenha comprometimento do nosso testemunho com Deus. Não com as pessoas, só com Deus principalmente. Olha, explicou a parábola do joio. Foi o inimigo que fez isso. Foi quando os homens dormiram. E nisso, irmãos, aqui vai longe essa explicação. Vai longe. Mas pelos homens dormirem, muito joio firmou raízes. Está plantado no meio do trigo. Mas cada um de nós, olhando os frutos que nós damos, nós não temos dúvida. Porque o joio e o trigo ficam muito parecidos quando é pequeno, mas quando eles crescem, já tem uma diferença. E eles dá para se ver o que é joio e o que é trigo. Interessante, tem uma característica. O joio não serve para nada. Não presta para nada, tem que jogar fora. Mas ele fica sempre de pé. O trigo com os grãos, ele já dá uma baixadinha. O trigo é sempre assim. Ele sempre abaixa a cabeça para o Senhor. O joio não, o joio enfrenta. Tu expulsas demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha que coisa, irmãos. Como pode falar isso? Com alguém que curava os enfermos, expulsava demônio, ressuscitava mortos, perdoava pecados. Mas alguns confessaram, viram nele. Até um homem de uma hierarquia boa, que é o centurião, até um senador, ousadamente falou, eu quero o corpo de Jesus. Eu quero o corpo dele. Vocês não deram valor para ele em vida? Eu vou enterrar. Eu tenho uma sepultura, custa caro. Sepultura em rocha era só rico que tinha. Essa sepultura, eu vou pôr o Senhor lá dentro. Colocaram uma pedra, que era uma pedra com uma espécie de uma roda, né? Ela roda e cai numa valeta, depois não tira fácil mais, aqui toneladas. Puseram guarda na porta. Fica aí porque esse impostor, olha como é que se tratava o Senhor. Olha o que o joio faz. Olha o que a semente do maligno faz. Esse impostor falou que ia ressuscitar. Põe guarda na porta aí. A turma do joio. A turma do trigo chorando. De manhã cedo foi uma irmã lá. Quero ver meu Senhor, estou com saudade. Eu quero, nem que seja para ver ele morto, eu quero olhar ele. Chegou lá, tinha 2 anjos sentados em cima da pedra fora da boca da sepultura. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando no meio de mortos, vivo? O Senhor não está aqui mais não, já ressuscitou. Ei, que festa, hein? Ei, que festa, hein? A doutrina do Senhor é maravilhosa demais, irmão, maravilhosa demais. A simplicidade, né? 2 anjos ali. E ela falou, saiu correndo, já o Senhor cercou no caminho, cercou os discípulos, já estava se encontrando com eles. O trigo ficou alegre, porque quando a morte comemorava a derrota do príncipe nosso, ela calou a boca e começou a lamentar a sorte. Eis que o Filho de Deus assumiu agora o comando geral. E sabe o que ele fez? Eu não vou semear mais semente. Agora, elejo vocês como semeadores. Vão semear minha semente. Homem e mulher de Deus, semeia a semente da palavra. Aonde você estiver, semeia a palavra de Deus. A tempo e fora de tempo, espalhe a palavra. Fala da doutrina, fala da salvação, fala do inferno. Fala da vida eterna, fala que Jesus Cristo é bom, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele redime. Fala para o encarcerado, para o drogado, para o preso. Fala para a prostituta, fala para o ladrão. Jesus Cristo te ama e vai consertar a sua vida, se você preparar seu coração para ouvir a palavra. O Senhor Jesus procura quem tem coração que abre.
Qualquer um, Deus não faz acepção. Do fundo do poço, na cadeia. Irmãos, até onde ninguém faz isso aqui é o lixo da sociedade. Eu tenho um amigo que já esteve aqui, já testemunhou. O pai dele abandonou a casa, arrumou outra mulher, deixou a mãe sozinha, sem dinheiro, depois vendeu a casa, ele foi despejado da casa, ele e a sua mãe com seus irmãos, foi para debaixo dos viadutos, e a mãe dele olhou para o céu e falou assim: está tudo certo, Senhor, está tudo certo. Eu não lembro as palavras, mas a mensagem é essa: está tudo certo, Senhor, glória ao teu nome. Hoje, irmãos, Deus deu para esse irmão aí o dom da revelação. Toda semana ele vai para uma visita num lugar que nunca foi, por revelação que só dá para ele nas madrugadas, socorrendo aonde ele aprendeu a chorar, ele vai tirar o choro, porque quem chorou sabe o preço de uma lágrima. Hoje ele vai lá, quem já teve fome, irmão, não suporta ver alguém com fome, porque já sentiu fome, e ele já passou por esses processos. Hoje ele sai consolando, em casas que gente nunca viu falar da palavra, outros que sim, não importa. Ele chega lá com o mensageiro, a palavra frutificou, e a palavra de Deus quer frutificar em nós, quer fazer aparecer dons, fruto, obra, movimentos. Ó semeadores, vão trabalhar para o Senhor. Antes que seja tarde demais, semeia a boa palavra, dá lucro para o Senhor. Fala: Senhor, olha, já pensaram que coisa maravilhosa isso aqui? Fala: Senhor, uma alma, Senhor, eu conquistei ela com a tua palavra, eu levei a sementinha lá, uma só, mas eu conquistei, porque a palavra tua estava na minha boca. Ei, que coisa maravilhosa, é melhor que o mundo inteiro. Quem perde a alma, perdeu tudo. Quem conquista esse mundo e perder a sua alma, ele perdeu tudo. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma? Leva a palavra, fala para o seu colega de trabalho, para o seu colega, fala para o seu vizinho, fala. Jesus Cristo é muito bom e Ele tem me ajudado muito. Ele pode te ajudar também. Isso aqui, irmãos, é a proposta do Senhor. Ele não está aqui mais semeando, mas está convidando quem quer virar semeador. Quem de vocês quer virar semeador da palavra? Hoje está aberta a inscrição para os semeadores na congregação do Brás. Quem aceitar o convite do Senhor Jesus, vá semear a palavra. Você vai ver aparecer frutos novos. Tem visita que você vai sair de lá visitado, transformado, modificada, porque no trabalho dessa seara, aquele que trabalha, ele se alimenta do próprio fruto do seu trabalho. E o fruto do nosso trabalho é a justiça do Senhor aparecendo em nosso ministério, em nosso trabalho, na visita dos irmãos, dos músicos, aonde quer que você for. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor vai te ajudar. Essa é a palavra do Senhor. Ó semeadores de Jesus Cristo, vão trabalhar na lavoura dele. Conquista uma alma, é uma expressão poética, né, irmão? Conquista um coração para Jesus Cristo. Você vai ser uma mulher feliz, um homem feliz. Você vai poder olhar para trás: esse aqui, Senhor, ele estava na treva e eu ensinei pelo caminho da luz. Isso para Deus é riqueza, é cheiro de vida, é alegria. Só quando encontra alguém fazendo isso, ele tenho certeza, irmão, que lá no céu ele deve fazer uns comentários. Olha como que minha filha interessa com a minha... Você lembra o que Paulo falou de Timóteo? Eu não vejo ninguém com esse moço aqui, porque larga tudo e põe tudo de Deus em primeiro lugar. É um homem que é diferente de todo mundo, esse Timóteo. Ele fazia diferença de Deus, e Deus então colocou o coração de Paulo para pôr atenção nele. Vocês lembram de Josué e Caleb? Sustentaram Moisés em todas as tribulações, ele era fiel companheiro de Moisés. Enquanto eles estavam olhando para Moisés, Deus estava olhando para eles. Até que Deus falou: eu estou de olho nesse homem, ó. Josué, estou de olho nesse homem. Do jeito que ele está se comportando, hein? Eu quero esse homem agora perto de mim. Aí ficou perto dele. É assim que Deus olha para nós. Quem olha para o vento, não semeia. Medroso, tem medo até de sombra. Tem gato que parece virar leão. É só a sombra crescer, é só sombra, mas vira leão. E tem muita gente com medo de gato, achando que é leão. Pode saber que até o leão tem medo quando o Rei dos Reis manifesta a virtude dentro de você. Deus seja louvado.